Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial. Eu estou aqui com meu amigo Caleb Lopes, que está em Salvador, eu no Rio, e a gente vai falar sobre cinema independente no Brasil. O Caleb é cineasta, ele dirigiu curtas-metragens que circularam diversos festivais e mostras de cinema internacionais, entre eles A Triste Figura e Um Dia é da Vida, o Outro da Morte, e ele também trabalha com uma produtora chamada Olho de Vidro e vai aqui compartilhar um pouco da experiência dele para ajudar a todos nós que tentamos fazer cinema independente aqui nesse país. Obrigado, velho, pelo convite. Obrigado por ter me recebido tão bem aí, feito essa introdução tão massa. Tô feliz por estar aqui. Eu acho que, como eu estava te falando antes, eu sempre aprendo muito conversando com você. Então, eu tô muito aberto aqui, não apenas a falar, mas a trocar, né? E a aprender também. Já perguntando sobre as suas produções, eu adoraria saber a que você deve o sucesso da realização e da circulação dos seus curtas. Eu acho que, em primeiro lugar, é persistência, assim, sabe? Tipo, porque eu tô nessa de fazer filme sem dinheiro, chamando amigos, desde 2012, sacou? Tipo, é muito tempo, já são 8 anos aí. Daqui a pouco fazem 10 anos que eu tô nessa. Só que, ao mesmo tempo, eu só comecei a ganhar edital em 2019. Então, demorou 7 anos. Eu só comecei a ir para festival grande em 2019, que a gente foi para Brasília, com um curta que eu fiz com Cris Mariani, que é Parabéns. minha namorada também. Valeu. E aí a gente conseguiu ir, assim, e com o filme feito com um pouco mais de R$ 100, assim. Filme feito em casa, inclusive. Mas demorou muito, sabe? Tipo, demorou muito. 7 anos. E aí eu acho que é um pouco até do que a gente estava falando antes de começar a gravar, de que, velho, para você fazer cinema no Brasil, para você viver cinema no Brasil, você precisa ser perdidamente apaixonado, assim. Você precisa estar muito, muito, muito disposto a sofrer, porque o retorno não vem rápido, o glamour não existe, você vai receber muito não para receber alguns sim. Talvez algum desses sims valha a pena, mas até valer a pena, até os sims que você recebe inicialmente nem são tão grande coisa assim. A gente sabe que quando a gente começa a fazer filme, às vezes a gente não vai passar nos grandes festivais. A gente comemora festival pequenininho que o filme está passando, a gente comemora, divulga aí, sabe? Sim. Então eu acho que demora muito. Claro que tem um fenômeno ou outro assim que explode muito rápido e é sucesso e é incrível. Mas pro afegão médio, tipo, o negócio demora consideravelmente, assim. E é loucura. Na minha cabeça, assim, é muito loucura. Eu continuar e persistir, sabe? Porque eu sempre gosto de falar isso, assim. Não venho de família com dinheiro, sou classe média baixa, vivi a maior parte de minha vida em periferia, não tinha grana, velho, sabe? Então, tipo, para mim foi o milagre das artes, assim, meus pais toparem, tipo, não, investe nisso mesmo e a gente segura as pontas aqui, sabe? Tipo, de não precisar trampar em outra coisa para ajudar em casa e para conseguir estudar, sabe? Tantos amigos que têm esses dilemas, assim, felizmente eu não tive, mas eu acho que é um grande privilégio, né? De fazer cinema no Brasil ainda é um grande privilégio, porque você não consegue fazer sozinho. Então, se você não tem o privilégio do dinheiro, felizmente, a gente tem o privilégio das amizades que topam trabalhar, entre aspas, de graça, né? Mas, enfim, a gente está... É trabalho, né? É custoso. Mesmo não tendo dinheiro, aquilo ali vale dinheiro, vale muito dinheiro. Então, eu acho que muita persistência, muita loucura, mas especificamente, agora na parte técnica da coisa, eu acho que o que me ajuda até hoje e o que eu acho que ajuda a Olho de Vidro, que é a nossa produtora no geral, assim, durante esses anos todos fazendo filmes sem dinheiro, é que a gente começou a tentar entender o que é valor de produção. Eu acho que
sacar de valor de produção, sacar de linguagem, faz toda a diferença. Porque você pode fazer um filme com pouquíssimo dinheiro, com nada de dinheiro, mas se esse filme for bem acabado, for bem montado, tiver um som bem direitinho, assim, sabe? Tipo, são coisas acessíveis, não são coisas que você vai precisar gastar mais. Mas você precisa entender de como finalizar bem um filme, de como a imagem dele vai estar, de como é que vai ser essa finalização de imagem, de som. Se ele só vai fazer um negócio direitinho, se ele tiver um valor de produção, no sentido, eu sempre dou esse exemplo da câmera na mão, sabe? Geralmente eu acho um grande problema a câmera na mão em filme independentezão, assim, porque geralmente as pessoas usam porque não tem tripé ou porque acham que é algum tipo de linguagem mais realista, só que a câmera na mão ela é boa, mas você tem que saber usar, porque se você não souber usar, ela vai deixar seu filme amador. Total. Porque a câmera na mão é uma linguagem que a gente usa no dia a dia, é story, é celular, sabe? Então, é outro tipo de câmera na mão que a gente está vivendo hoje em dia. Não é mais a câmera no ombro dos anos 70, sabe? A câmera pesada. É outro tipo de relação com a câmera na mão. Então, se você está fazendo um filme independente e você não vai saber fazer essa câmera na mão do jeito certo, arruma um tripé. E se você não tiver um tripé, arruma alguma coisa para você apoiar e estabilizar a câmera. Porque isso daí traz valor de produção. Porque você vai estar quase que amenizando os eventuais problemas que pode ter, sabe? Eu acho que a mentalidade que tem me guiado esse tempo todo é essa, assim, é de como eu posso fazer com que o meu filme sem dinheiro esteja no mesmo patamar técnico do que aquele filme com muito dinheiro. E aí eu tenho dado esse exemplo nas conversas que eu tenho com as pessoas sobre isso, é do Pelano, esse curta que eu co-dirigi com Cris Mariani, que foi para Brasília. Na sessão que a gente estava lá em Brasília, nosso curta de cento e pouquinho, R$ 120 talvez, estava na mesma sessão com um curta que custou R$ 185 mil. Os dois curtas eles estavam competindo de igual para igual ali. E isso é muito doido. E a gente fez questão de falar isso lá, tipo, nos debates e tal. Tipo, a gente está aqui com um curta que custou um pouco mais de R$ 100. Então, por que isso acontece? É porque a gente é genial? Não. Porque a gente tem os equipamentos incríveis? Não. Mas eu acho que é porque a gente consegue finalizar bem o negócio, sabe? Você tem isso. Você tem 2 longas no currículo e são longas bem finalizadas, sabe? Tipo, você soube trabalhar bem o som, você sabe trabalhar bem a imagem. As coisas, elas não saem como um filme amadorzão do começo dos anos 2000, quando saiu da SLR. Eu acho que você sabe bem, assim, do que eu tô falando. Aquele um look que era meio perdido, assim. As pessoas estavam indo experimentando como é que usava o equipamento. E aí o filme, ele não saía com cara de filme, embora seja meio elitista falar isso. Mas eu tô falando no sentido de que existe um parâmetro para festival. Porque festival é evento, sabe? Festival, ele não quer apenas te apresentar uma curadoria de bons filmes. Há muito tempo que não é isso, se é que nunca foi. Então, eles querem um evento. Então, existe uma ideia de espetáculo ali. Existe uma ideia de entreter e entregar o que aquele público quer ver. Então, acho que a gente também tem que pensar por essa parte técnica, assim, sabe? A gente tem que pensar de que nosso filme pode ter o discurso político mais incrível, necessário e urgente, um grande soco no estômago. Pode ter a coisa mais, talvez se ele não tiver essa capacidade técnica de estar na mesma sessão com um filme que foi produzido com X mil reais, talvez ele não tenha essa possibilidade de estar lá. Porque se ele estiver, essas limitações dele vão ser super gritantes. E aí, até nisso, ele sai perdendo, sabe? Sim. Porque eu acho que é o meio da gente viver nesse cinema brasileiro, que em sua base sempre teve pessoas com dinheiro fazendo, né? Tipo, esse fenômeno de pessoas fazendo na guerrilha as coisas, ele é meio que recente. E vai aumentando cada vez mais. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, essa persistência de tentar sempre, sabe? E tentando. Guilherme Del Toro fala disso sobre Hitchcock, assim, de que parece que ele vai tentando regravar a mesma cena em filmes diferentes. Assim. Parece que ele sempre está tentando melhorar a mesma cena em filmes diferentes.
Então, tem um pouco disso, sabe? De persistência mesmo, de ir praticando e sabendo que no começo é porrada, tiro, porrada e bomba. Eu acho que disso, assim, da gente, pelo menos eu, sempre foi uma preocupação minha, assim, entender o valor de produção do filme, sabe? Como é que eu posso tentar nivelar ou igualar de alguma forma as qualidades para que o filme seja digno de passar numa tela grande. Enfim, falei Sim. muito. Cara, mas Mas você tá coberto de razão. É, já vi muitos filmes assim que não tem uma preocupação com como o filme vai ser apresentado também, né? Isso é importante. Você pensar o valor de produção do filme dentro do filme, né? Esteticamente e combinando com a sua ideia. E também como que ele vai ser apresentado, ter um cartaz, né? Bem feito, ter estilos bem feitas, ter uma sinopse, sabe? Tudo que você puder oferecer também, né? Eu acho que isso é muito importante, né? eu Tudo. concordo muito, velho. Concordo muito. Esses detalhes, tipo, porque faz parte de vender o filme, né? Faz parte de vender a experiência que você está querendo proporcionar. Eu tive, ano passado, uma experiência cuidando, até junto com o Cris também, com o que eu fiz pra Lana, a gente estava à frente de um cineclube lá na universidade. E aí a gente fazia algumas mostras com filmes dos próprios alunos, assim, pra gente passar lá e debater e tal. E era gritante o número de filmes que a gente recebia que estava, tipo, exportado em uma qualidade ruim, uma qualidade que não era nem, tipo, Full HD. E isso compromete a experiência de quem vai fazer curadoria, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é se ligar nessas coisas também, sabe? É isso, o codec que exporta, a qualidade da imagem, o cartaz, o trailer, como é que se apresenta o filme, sabe? Você trabalhando numa produtora, você acha que isso te deu, abriu portas e caminhos que você não conseguiria perseguir, não, como sabe um cineasta artesanal assim, que começou a produzir? O quanto te ajudou assim, estar numa produtora e como? Eu acho que ajudou 101%, assim. Porque é isso que eu falei, né? Primeiro que eu não acho que a gente, fazendo cinema sozinho, consiga se manter muito tempo nessa, a não ser que você seja muito bom, tipo, sabe? Tipo, você tenha algo ali que ninguém mais tem a ofertar. E aí você vai ofertar aquilo e todo mundo vai querer, porque você mesmo sozinho, você, sabe, você proporciona aquilo. E aí, isso eu nunca fui essa pessoa. Então, eu, desde cedo, eu sempre quis muito me apegar a gente, assim, sabe? Tipo, e ter as pessoas com que eu faria os filmes e juntar amigos mesmo. E aí, essa experiência da produtora, eu fui convidado pelas pessoas da produtora, né? Que são Hilda e Klaus e Tiago, a fazer parte. E aí hoje essa produtora é nossa. Já tem outras pessoas que foram agregando. Assim. Mas a Olho de Vidro, talvez se não fosse ela, eu não sei se eu estaria fazendo cinema hoje. E se estivesse, seria um hobby. Eu não sei se eu estaria conseguindo tipo, ganhar dinheiro, como felizmente a gente já começou a ganhar por causa de cinema especificamente, sabe? E também com audiovisual no geral, né? Tipo, eu passei alguns anos trabalhando, filmando casamentos. Eu filmava casamento, editava casamento, e depois comecei a pegar um monte de outros tipos de job, de filmagem, edição, e tava numa loucura, assim. E não era isso que eu queria, mas tinha um pouco a ver com o que eu queria e dava dinheiro, né? E eu não queria um emprego convencional. E aí, com Olho de Vidro, foi uma oferta que eu não podia recusar, assim, sabe? Tipo, juntar forças. Os trabalhos com audiovisual continuaram, embora outros tipos de audiovisual, né? Tipo, vídeo institucional, documentário, videoclipes, coisas assim, mas continuaram. E também essa coisa da gente conseguir fazer filme junto, né? Porque aí a Olho de Vidro já tinha uma estrutura melhor, já tinha equipamento melhor do que o meu.
Se não fosse a Olho, por exemplo, e eu não tivesse ninguém para me emprestar, eu acho que eu ia estar fazendo filme até hoje com minha 60D, que é uma câmera da Canon já antiguinha, né? Mas que foi a câmera que eu comecei a fazer os curtas. E aí a Olho, enfim, tinha toda uma estrutura que proporcionou muito, assim. E aí isso também influencia na qualidade dos filmes, obviamente, na qualidade dos filmes, porque eu me juntei com pessoas que também são tão apaixonadas, ou talvez até mais, por cinema do que eu. Uhum. Influencia na qualidade dos filmes, que influencia nos lugares que esses filmes chegam, e isso enriquece o currículo e o portfólio, que faz com que você ganhe editais. Porque ainda tem isso, né? Tipo, o Estado, ele dificilmente vai dar dinheiro para a pessoa que começou outro dia e não fez nada e é uma desconhecida. Feliz ou infelizmente, você precisa percorrer um caminho, né? De já ter coisas, de ter boas pessoas na sua equipe, etc e tal. Então, acho que foi uma cadeia, assim, sabe? Então, com certeza influenciou, assim, pelo menos pro tipo de cinema que eu quero fazer. Se eu fosse um cineasta de filmes experimentais, eu Uhum. consegui fazer as coisas em casa, ou documental, sabe? Talvez eu conseguisse seguir sozinho, mas, pô, eu tô tentando fazer cinema de gênero, querendo trabalhar com horror e ficção científica, visando público grande, entendeu? Tipo, não é nem filme de arte, assim. Eu queria uma coisa mais sessão da tarde. Então, tipo, eu não tinha como fazer isso sozinho, sabe? Então, para mim, a experiência de entrar na Olho, fazer parte disso, ter pessoas ali junto comigo e um fortalecendo o outro, foi essencial, assim. E aí, graças a isso, todo esse trajeto, nesses anos todos, é que a gente conseguiu, por exemplo, eu estava falando com você antes, ganhar o edital, por exemplo, escrever o roteiro de meu vindouro primeiro longa, com fé em Deus. Eu não conseguiria ganhar esse edital se eu tivesse sozinho da mesma maneira que eu estava 7 anos atrás, entendeu? Muito provavelmente eu nem saberia para que lado eu ia. Então, é um privilégio também, né? A gente poder contar com pessoas que vão ajudar, que vão colar, que não vão desistir, sabe? Que vão destruir e tal. Enfim, eu acho que faz toda a diferença, assim, eu ter esse grupo de pessoas, assim, ao meu redor. Ah, incrível, cara. E eu imagino que através dessas pessoas que você teve conhecimento mais específico desse processo, né, de inscrição em editais, algo que não é tão ensinado, eu acho, nas faculdades de cinema, pelo menos não na minha. E aí eu queria saber o que você diria para quem, diretores, produtores, autônomos ou não, para quem quer aprender a financiar os seus filmes. O primeiro alvo precisa ser os editais, mas isso você não vai conseguir do nada, né? Porque, enfim, você precisa aprender a preencher lá as coisas, de criar projeto, escrever projeto, fazer planilha, tabela de orçamento, sabe? Essas coisas Uhum. quase que burocráticas. Você precisa aprender isso e eu só consigo fazer porque eu tenho amigos me ajudando, amigos mais experientes. Mas eu acho que o primeiro ponto, o alvo principal a se perseguir é esse, porque é o que vai garantir que todo mundo seja pago. Porque no fim das contas é isso que a gente quer, né? A gente quer viver de cinema, ganhar dinheiro fazendo filmes. Então, eu acho que o objetivo sempre tem que ser esse. Mas, enquanto esse não ocorre, ou até para que esse ocorra, a gente também precisa de outras formas de se fazer, né? Então, eu acho que financiamento coletivo é uma saída muito boa. Você também tem experiência bem sucedida com isso, né? Eu acho que financiamento coletivo é de alguma forma construir público também, sabe? É de alguma forma trazer as pessoas para perto desse movimento do cinema. Então, isso é importante, sabe? Movimentar, assim, fazer as pessoas se sentirem parte daquilo, fazer as pessoas mostrarem que elas acreditam no cinema, que elas acreditam na cultura brasileira, sabe?
Eu acho que o financiamento coletivo é um caminho. E eu acho também que a grana do próprio bolso, que é o que eu falei, que a gente passou muito tempo fazendo, né? E Sim. aí cada um sabe, você sempre tente fazer os filmes que você sabe que você consegue fazer bem, sabe? Tipo, Sim, total. eu não sei se foi o seu caso, mas eu vou usar o seu exemplo, porque eu também já tive uma história parecida. Eu quero fazer um filme, mas eu não sei se eu vou conseguir tantas locações, eu não sei como é que vai ser essa produção. Então, eu vou fazer um filme em minha casa. Sabe? Tipo, vou fazer um filme em um apartamento. Então, eu tenho que ter uma ideia que se passe todo um apartamento e esse filme consiga ser interessante. E a gente tem diversos exemplos na história do cinema de filmes interessantíssimos que se passam todo dentro de um apartamento. Então, a gente tem um modelo, tem um exemplo aí, e ao mesmo tempo a gente tem um alvo, sabe? Um alvo palpável. Porque o que muitas vezes a gente faz, as pessoas no geral fazem, é primeiro ter a ideia e depois ver como é que consegue executar ela. E aí quando vai tentar executar, aí você vê que talvez você não consiga executar daquela maneira que você tinha imaginado. Então, caramba, eu vou ter que cortar esse dragão aqui, porque eu não tenho um animador 3D, nem um dragão de verdade para filmar. Então, aí você vai, sabe, podando a ideia e substitui uma coisa, substitui outra, e de repente já é outra coisa. E aí você tem um pedaço mondrongo ali de filme que poderia ser uma coisa incrível que você estava apaixonado, sabe? Então, eu acho que é o movimento contrário. No A Noite Mais Longa de Minha Vida, que é aquele curta que eu fiz lá em 2015, que é um curta feito por 3 pessoas com R$ 50 durante uma noite, assim. E cheio de problemas técnicos, inclusive. Mas aquele curta foi um aprendizado para mim nesse sentido. Porque eu não tinha a história do filme. Eu sabia que eu queria fazer um filme de terror, tentar fazer um primeiro filme de terror sério, assim. De tentar criar atmosfera, clima e tal. E sabia que a avó de um amigo não dormia na casa dela, no apartamento dela, nos fins de semana. Então, o apartamento dela, fim de semana, ficava livre. E aí eu fui falar com ele para ver se ele podia falar com ela, para ver se ela deixava a gente ir pro final de semana pro apartamento dela e filmar lá. E aí, a partir desse sinal verde, não, minha avó disse que é tranquilo, a gente pode fazer. A partir desse sinal verde, eu comecei a tentar pensar em uma história que acontecesse toda dentro daquele apartamento, que fosse um curta de terror e etc, etc. Isso me ajudou muito, porque o filme encaixa perfeitamente. A proposta tá lá e ela encaixa certinho, sabe? Tipo, Sim. o filme tem vários problemas, mas eu acho que um dos problemas dele não é esse, assim, de caramba, esse filme ele parecia que era para ser uma coisa bem maior e, sabe, eles não conseguiram e tiveram que fazer isso aí. Não foi essa a questão. Então eu acho que quanto mais você tiver ideias econômicas, menos dinheiro você gasta. E aí, você gastando menos dinheiro, mas você sabendo trabalhar aquilo que eu falei, do valor de produção, você consegue filmes com resultados melhores e mais baratos, sabe? Mas, infelizmente, eu acho que é isso, assim, tipo, vida de cineasta independente é pedir coisa emprestada. Na Olho de Vidro, a gente faz muito isso, assim. É pedir muita coisa emprestada. A gente, quando a diretora ou o diretor de arte manda, tipo, ter toda uma lista de coisas que a gente precisa, assim, de objeto de cena, etc, etc e tal. A gente, entre a equipe mesmo, a gente já começa a ver em nossas próprias casas, assim, o que a gente tem pra gente ir riscando para aí depois começar a rodar geral e perguntando às pessoas e tal, sabe? E uma coisa boa também é catering, é fazer parceria com loja, com restaurante, sabe? Isso era uma coisa que a gente achava antes que era só com cinema, com grana, mas a gente tem conseguido fazer nos últimos anos, assim, muita parceria que garante, por exemplo, toda a alimentação de todas as diárias da equipe, assim, e isso já é uma economia gigantesca, porque é o que você precisa garantir, né? Tipo, você quer fazer o seu filme sem dinheiro, faça, mas você precisa deixar a equipe sempre bem alimentada e precisa sempre garantir que ela vá para o set e volte para casa. Assim, acho que são as duas coisas essenciais. Assim. E preferencialmente feliz, né? Feliz de estar fazendo filme. Feliz, exato.
E aí a gente entra outra coisa, que é também, eu acho que a gente precisa chamar pessoas que sejam tão apaixonadas por aquela ideia como a gente, assim, sabe? Eu acho que cinema sem grana, onde você não vai estar pagando, a pessoa não pode ir com a ideia de que é um job, sabe? De Sim, que é um total, trampo que eu tô total. fazendo. Não é. Exatamente. Você Não dá. precisa estar É. muito, tipo, velho, eu gosto muito desse roteiro que Matheus me apresentou aqui, véio, e eu quero ver esse filme pronto. E eu vou lá fazer também, eu sou parte disso. Porque se não É. for assim, já era. Vai ter gente descontente, vai ter gente com o corpo mole, vai ter gente querendo ir embora mais cedo, vai ter gente arranjando compromisso em cima da hora e faltando no set. Sabe esse tipo de coisa? Exatamente. Então, Isso é muito importante, cara, especialmente para primeiros filmes, né? Que em geral é uma galera de faculdade, assim, você saber separar o que é um filme do que é uma resenha, né? E no que é, você falou de fazer a pessoa realmente sentir que ela está agregando ali naquele projeto e realmente está, sabe? A direção de fotografia dela realmente vai acrescentar, sabe? Ela não está só cumprindo um papel, fazendo um serviço exato, para você, exato. assim. Nessa mentalidade que a gente tem atual, assim, de cinema brasileiro e, enfim, essa realidade que a nossa geração também encara o cinema, geralmente todo mundo que quer fazer cinema quer ser diretor ou diretora, assim. A gente talvez só descubra paixões por outras áreas na universidade ou vendo outras pessoas fazendo, mas geralmente todo mundo quer dirigir. E aí eu acho que para cinema independente é muito importante que o filme ele não seja apenas para o currículo do diretor ou da diretora, sabe? Que não seja apenas amigos contribuindo para o sucesso do filme daquela pessoa. Uhum. Porque quando a gente vai ver na prática, quem vai para os festivais é o diretor ou a diretora. Quem vai debater, geralmente, o diretor ou a diretora. Quem vai dar entrevista, é o diretor ou a diretora. Então, há um destaque ali. E aí eu acho que é importante que todo mundo se sinta que está agregando ao seu próprio currículo fazendo aquele filme, sabe? É importante que aquilo ali esteja no portfólio da equipe inteira, assim, que todo mundo se orgulhe de igual maneira. E aí isso vai também do próprio diretor, enfim, do próprio cineasta saber dosar, né, seu próprio ego, porque geralmente somos todos muito ególatras e todo mundo muito artista, né? No Sim. caso, sério, essa raça. E aí eu acho que é recuperar isso, assim, de que é equipe, sabe? Klaus, que é do Olho de Vidro, que com quem eu trabalho, ele sempre fala isso, assim, eu gosto disso que ele fala. Ele diz que 80% do trabalho de um bom diretor é escolher uma boa equipe, sabe? Tipo, se você souber juntar as pessoas certas e tá todo mundo muito naquela energia ali, o filme vai embora, assim, sabe? Tipo, O que que você acha que você mais se orgulha e o que que você mais se arrepende? pra orgulhar, talvez eu tenha várias respostas clichês, assim, pra falar. Mas de arrependimento eu preciso pensar, assim. É... Talvez, deixa eu ver. Talvez tenha sido não entrar logo de cabeça nisso tudo, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu deixei muito tempo passar, eu tenho essa impressão, assim, de que talvez as coisas pudessem acontecer antes para mim. Não sei, sabe? Mas eu acho que, claro que na minha questão, eu acho que foram vários fatores que não me fizeram me lançar logo, né? Porque, enfim, como eu falei, eu tinha outras prioridades na vida. Minhas preocupações não eram as preocupações de um meu amigo de classe média alta que nunca precisou trabalhar e não precisa ganhar dinheiro e ele pode fazer o que ele quiser, por exemplo, sabe? Tipo, não são as mesmas preocupações. Então eu acho que eu demorei para mergulhar de cabeça mesmo. Talvez seja um arrependimento, talvez, porque todos os erros que a gente comete, e isso é muito clichê também, mas eu de verdade não me arrependo não, porque tá na cartilha, sabe? A gente vai cometer erro, a Sim, gente vai cometer muito erro, e aí a gente precisa estar primeiro muito em paz com isso, muito em paz, porque fazer cinema, fazer arte no geral é dar cara a tapa o tempo todo,
tá tranquilo que vai errar mesmo e tá muito aberto para aprender com isso, sabe? Para aprender com o erro mesmo. Assim. Então, tipo, os erros rotineiros que eu cometi, eu interpreto eles como uma coisa muito natural, assim. E sei que eu vou cometer ainda muitos outros, sabe? Claro que a gente sempre tem que estar com o máximo de cuidado para não cometer erros, sei lá, de cunho social político. Não é esse tipo de erro que eu estou falando. Não estou falando de erros machistas ou racistas, por exemplo. Isso a gente tem que se arrepender sempre e mudar o mais urgente possível. Mas erros quanto à direção, quanto a roteiro, sabe? Tipo, eu comecei a me considerar roteirista esse ano, assim. Com essa experiência de escrever um longa, eu comecei, sabe, a mergulhar, finalmente, a mergulhar em roteiros. A tentar entender como é que se escreve um filme. Mas, por exemplo, o roteiro nunca foi um forte, nunca foi um interesse meu em nenhum curta que eu dirigi. Eu sempre tive muito mais interessado em atmosfera, em encenação, sabe? Tipo, muito mais interessado em coisas até formais do que em como é que minha história está estruturada, como é que meus diálogos iam estar sendo escritos. Nunca me importei com isso. E aí, com isso, por exemplo, eu cometi muitos erros em relação a roteiro e a direção de atores, por exemplo. Sempre estar disposto a batalhar com esse ego, sempre estar disposto a aprender. Outra coisa que a gente estava falando mais cedo, sabe? Eu e você, por exemplo, conversando, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Eu estou sempre aprendendo, sabe? Tipo, o cinema não se esgota, sabe? Então ainda tem muito filme para ver, a gente não vai conseguir ver todos até morrer. Tem muito livro para ler, tem muita gente para escutar, tem muita coisa para ouvir, sabe? Tem coisa para falar também, mas talvez mais para ouvir. Então, eu acho que tentar trabalhar essa humildade de saber que o cinema é tão imenso, tão imenso, tão imenso. E persistir, sabe? Tipo, dar a cara a tapa. E aí você vai tomar um monte de tapa, mas você persiste. Eu, felizmente, eu acho que eu consegui seguir, mesmo depois de tantos tapas, e ainda continuo tomando. Então, disso eu me orgulho, assim, de verdade. Legal, cara. Tem que dar como garantido que você vai cometer esses erros e a cada filme os erros são diferentes, né? E esse é o ideal, assim. Porque o filme que você vê, em alguns momentos é melhor, em alguns momentos pior, mas em geral não é o que você pensou que fosse antes de você gravar, né? E aí você vai evoluindo, você fica melhor em tornar esses dois filmes parecidos, eu acho. Parecidos, eu acho. Legal, cara. É muito isso. Qual é a sua visão do cinema independente no Brasil antes e depois da pandemia, né? Quando a gente fala de cinema independente pré-pandemia, eu acho que a gente estava num ritmo muito bom, né? Se a gente compreende esse cinema independente como um cinema de autor, basicamente, né? Um cinema que ele é desprendido de qualquer influência de estúdio ou de produção, mas que o controle criativo está na mão das pessoas que fazem e geralmente o controle financeiro também, tá? As duas coisas andando juntas. Eu acho que o cinema independente brasileiro ele estava num ritmo muito, muito massa. Tivemos quase que essa quebra aí, né, agora durante a pandemia. A gente sabe que não apenas a pandemia, mas também a atual gestão da Ancine, que é diretamente influenciada pelo atual governo. Enfim, eu acho que teve uma sensação muito das coisas estarem estagnando, assim. Eu conheço muita gente que perdeu emprego, teve financiamento congelado, né, gastos que não poderiam mais ocorrer na atual gestão. Então, muita gente que precisou ficar sem fazer filmes. E isso, de alguma forma, eu também posso incluir a própria Olho de Vidro. A gente tinha ganhado alguns editais ano passado, em 2019, e aí a gente ia fazer 3 filmes esse ano. Seriam 2 curtas e um longa, nosso primeiro longa, assim, que não ia ser dirigido por mim, mas que eu estava na produção, ia ser o montador e tal. E aí estagnou tudo. E a gente não recebeu a grana que era para fazer esses filmes, embora fossem feitos com dinheiro estatal, né, dinheiro de lei, de edital e tal.
mas eram filmes independentes. Para os custos desses filmes, o dinheiro até na verdade era pouco, mas de alguma forma seria a nossa primeira experiência podendo pagar todo mundo direitinho, né? Tipo, 2020 ia ser o ano desse salto da gente, assim, de filmes completamente na guerrilha, onde ninguém recebia nada, para filmes com dinheiro digital, onde todo mundo recebia um pouquinho. E aí nossas pernas foram cortadas. E eu acho que a gente tem talvez esses dois caminhos possíveis, assim, pelo menos nos próximos anos. Assim. A primeira coisa é filmes que vão atrasar para sair, para serem feitos, porque inevitavelmente até os filmes que tinham sido aprovados em edital ano passado, ano retrasado, eles vão ter que passar por um novo processo de orçamento, né? Porque agora é obrigatório todas as medidas de segurança, teste para todo mundo, de equipe, etc e tal. Então, acho que os filmes com dinheiro, por assim dizer, seja dinheiro muito ou dinheiro pouco, eu acho que eles devem passar por um momento de estagnação, assim, ou então uma coisa mais lenta. E aí, por outro lado, eu acho que a pandemia e essa impossibilidade de filmar coisas maiores levou muita gente a fazer coisas pequenas, caseiras e mais simples, assim, sabe? Então, talvez isso seja um caminho também. Eu estava recentemente pensando nisso, assim, qual seria o perfil dos festivais de cinema em 2021 e 2022, assim, quais filmes, qual tipo de filmes, aliás, a gente veria, assim, porque a gente ainda vai estar pegando um pouquinho dessa raspa dos filmes que conseguiram ganhar edital nos últimos 3, 4 anos. Então ainda tem filme para ser lançado que estava sendo produzido já há alguns anos, antes do atual governo. Mas também eu acho que vai ter muito filme feito em casa, ou muito filme feito com equipe muito mínima. A gente teve essa leva agora da Audi Blanc e desses editais emergenciais, né, que tentava distribuir o dinheiro para um maior número de pessoas. Quer dizer, tem suas exceções. Aqui em Salvador, por exemplo, eu achei um desastre, porque eles deram uma quantidade muito boa de dinheiro para pouquíssimos curtas. E era um edital emergencial. Mas, enfim, tem outros lugares, não sei como foi no Rio, mas que conseguiram distribuir bastante. Assim, saiu muita gente premiada e contemplada, embora os orçamentos fossem pequenos. Se eu não me engano, em São Paulo, foram algumas dezenas de curtas que passaram, por exemplo, mas cada um com, se eu não me engano, foram 15 mil para fazer os curtas, que é um dinheiro minúsculo, considerando um padrão de edital para curta-metragem e tal, né? Mas pelo menos eu acho que estava, sabe, tipo, distribuindo esse negócio, assim. Então eu acho que vai ter essa leva desses filmes feitos com dinheiro de edital emergencial. A gente ganhou alguns projetos desses. Se eu não me engano, foram 2 ou 3. E aí, ano que vem, a gente vai estar filmando também. A gente vai estar filmando os que era para filmar esse ano e vai estar filmando esses desse edital emergencial. E aí, eu acho que provavelmente vai ser esse o perfil, assim. Filmes feitos com pouco dinheiro, mas ainda com algum recurso, por causa desses editais pequenos, e muito filme caseiro, assim, sabe? Tipo, eu acho que vai ter muita coisa. Eu tô doido, porque eu acho que os festivais agora de 2020, eles ainda estão muito ainda pegando essa rebarba dos últimos anos, assim, sabe? Mas ano que vem eu acho que o negócio já começa a funilar, assim, a gente já começa a ter filmes que foram feitos por agora, assim. E aí eu tô ansioso para ver como é que vai ser esse perfil. Eu não sei se você se aventurou a fazer algum filme de quarentena, mas eu fiz um com celular mesmo. E até agora ele não foi para lugar nenhum. Mas o filme tá pronto. Meu filminho com celular feito na quarentena. Pô, que legal, cara. Adoraria ver. Depois me manda. Vou te mandar o link. Eu gosto de fazer filme caseiro, né? O Primeiros Amigos se passa todo em casa, né? E agora eu não fiz nenhum, né? Justamente. Então fiz antes.
Você fez 2 filmes que se passam no apartamento, né? Isso é muito bom. Mas aí, né, nesse momento, não. Nesse momento, fiquei produzindo mais para o YouTube e escrevendo. E brigadão, cara, por bater esse papo aqui. Sério, foi incrível. Estou muito feliz. Acho que o pessoal também aqui que está assistindo, fazendo seus primeiros filmes, deve ter gostado muito. E é isso, pessoal. Esse foi o Caleb. Fiquem de olho nele. Grande cineasta aí dessa geração. Obrigado, amigo. Valeu, pessoal. Inscreva-se no canal, curta o vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas e até a próxima.